Saudações, pessoal, como é que vai? Tranquilidade? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E eu vou mostrar agora como é que a gente procederia para calcular o nível de intensidade sonora que a gente já viu aí num vídeo anterior, que deixarei aqui no card, caso você queira dar uma olhadinha. Então, essa grandeza nos permite medir aí a intensidade do som em decibéis, né? E uma das intensidades muito importantes da gente estudar, né, é a intensidade que representa o nosso limiar da dor. Eu vou chamar de ID. Essa intensidade é por volta de 1 watt por metro quadrado. E o que quer dizer esse limiar da dor, né? Existe uma intensidade sonora a partir da qual nós sentimos dores ao ouvir esse som, né? O som é tão intenso, o volume dele é tão grande, né? Tão forte, tão potente, tanta energia, que dói o ouvido. E se a gente ficar exposto por muito tempo a esse tipo de som, a esse tipo de ruído às vezes, né? Isso pode nos causar danos permanentes no nosso aparelho auditivo. Então é muito importante a gente medir a intensidade do som para conseguir estabelecer qual é esse limiar, né? E ter cuidado para cuidar da saúde do nosso aparelho auditivo, né? Então vamos calcular aqui qual seria o nível de intensidade sonora desse limiar da dor, né? Lembrando que o I0 aqui da definição do nível de intensidade sonora é o nosso limiar da audibilidade, que seria a menor intensidade que o ouvido humano consegue aproximadamente sentir, né? A menor, bem baixinha, né? Essa intensidade e que a gente consegue, em média, aí, varia de pessoa para pessoa, né? Ouvir. Seria 1 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Mas então, né? Como é que a gente faria esse cálculo? O nível será calculado como 10 vezes o log da intensidade, que seria aqui já o ID, 1, sobre 1 vezes 10 a menos 12. Aqui agora a gente vai invocar propriedades de potenciação e logaritmo. Qual que seria a primeira propriedade que a gente vai invocar? Ó, quando a gente tem um expoente negativo, né? Isso equivale ao inverso com expoente positivo. Ou seja, se a gente tiver assim 2 elevado a menos 1, isso é 1 sobre 2. Da mesma forma, se a gente tem 1 sobre 2 a menos 1, isso é 2 elevado a 1. Então a gente vai subir esse camarada aqui, vai ficar 10 log de 1 vezes 10 a 12, ou simplesmente 10 a 12, né? Simplesmente 10 a 12. E aqui agora a gente pode pensar na própria definição do logaritmo, né? O que é o logaritmo? O logaritmo é um expoente que na base indicada dá este número aqui que é o logaritmando, né? Então a gente pode até pensar assim, ó. Log é o expoente x que na base 10 dá aquele camarada ali o logaritmando, certo? Você poderia até pensar assim, ó, mais visualmente, né? Se a gente diz que esse logaritmo é x, é porque 10 elevado a x é igual a 10 a 12. Então a gente já vê aqui que o x é 12, né? Dessa forma, esse logaritmo aqui, que é o nosso x, ele vai ser 12. Teremos aqui 10 vezes 12. Matamos 120 dB, 120 decibéis. Então, conseguimos aqui calcular, através da definição e dos valores das intensidades, né? Qual seria o nível de intensidade sonora desse limiar da dor, ou seja, sons de 120 dB ou mais já estão aí numa faixa de sons, né? Uma faixa de intensidades sonoras que causam dores e possíveis danos permanentes ao nosso aparelho auditivo. Então, a gente vê como é importante, né, definir essas grandezas e medi-las, especialmente nesse caso, para a segurança, né, de pessoas que trabalham
sob condições de muito ruído, muito som em alta intensidade, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais.